Então, bom dia, gente. Vamos começar o de hoje, a aula de hoje, e hoje, basicamente, a gente vai resolver exercício, tá? Então, aqui tem um exercício muito interessante sobre resistência térmica em paralelo e em série, tá? E a parte mais difícil desse exercício, na verdade, é entender o exercício, tá? Resolução é bem tranquila. Então, vamos lá. Então, a gente tem uma parede de 1 metro de altura, 5 metros de largura, e ela é composta por diversos tijolos longos. Então, diversos tijolos que tem, basicamente, a gente vai assumir que ele tem esse comprimento aqui de 1 metro, tá bom? Então, vários tijolos, um ao lado do outro, completa essa parede. Tem uma seção transversal de 22 por 16, tá bom? E eles são separados por placa de gesso de 3 centímetros de espessura. Então, entre esse tijolo e esse tijolo, a gente tem ali 3 centímetros de espessura. Tá? Condutividade do tijolo, condutividade do gesso. Há também camadas de gesso de 2 centímetros de espessura de cada lado do tijolo. Então, a gente tem gesso entre os tijolos, seria aqui, né, uma placa de 3 centímetros de espessura, e a gente tem gesso aqui, ó, nessa parte aqui, ó, aqui e aqui, certo? Que é o que está falando aqui, ó. Há também camadas de gesso de 2 centímetros de espessura de cada lado do tijolo. Então aqui a gente tem gesso e aqui a gente tem gesso, tá? Então gesso aqui e uma plaquinha aqui separando cada um dos tijolos. Além disso, tem ainda uma espuma rígida de 3 centímetros de espessura. Então, no lado do interior da parede. Então, a gente tem aqui o lado interno da parede e desse lado aqui a gente vai ter uma espuma, tá bom? As temperaturas internas, então, 20 graus Celsius, e a temperatura externa, menos 10 graus Celsius. O coeficiente convectivo interno, H interno, é 10 e o externo lá é 25. Tá? Então, a gente assume transferência 1D, desconsiderando radiação, e o que a gente quer saber é: calcule a taxa de transferência de calor pela parede. Então, de um lado a gente tem menos 10, desse lado a gente tem 20 graus Celsius vai perder por menos 10, então o que eu quero saber é quanto que eu estou perdendo aqui de taxa de calor. Então vamos lá, parece difícil, mas não é, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar de cima. Olhando de cima, ó, a gente tem esse cenário aqui, ó, uma placa de gesso de 2 centímetros, igual é explicado aqui, os tijolos, tá? De 16 por 22, tá? Entre os tijolos a gente tem aqui gesso, né? Que separam eles, ó, separados por placas de 3 centímetros, tá? Aqui outra placa de gesso e por último uma placa a espuma. Então, basicamente é o que eu expliquei aqui, só que agora olhando de cima. Por quê? Para a gente olhar isso aqui, ó, olha só o que a gente tem. A gente tem um padrão. Ó, então o que acontece aqui se repete aqui, se repete aqui, se repete aqui. Então, se a gente achar o quanto que perde por aqui, nesse tamanho aqui, que seria um tamanho de quanto? 1,5, porque eu estou trabalhando com metade, né? Isso aqui é 3, 1,5, 22 e 1,5. Então, se eu achar o quanto perde nesses 25 centímetros aqui, tá? Então, eu teria isso aqui, ó. Volume 1, tá? Então, se eu achar o quanto que esse volume 1 está perdendo de calor, eu vou conseguir saber quanto que o volume 1 perde calor, aí eu multiplico pela quantidade de volumes que eu tenho.
Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o quanto que esse aqui está perdendo. Então, a gente está olhando de cima aqui. Então, tá, olha só, se a gente começar a pensar, né, nesse volumezinho que a gente tem, o que a gente vai conseguir perceber? Então, aqui, ó, no lado externo, eu tenho a temperatura externa, aí eu tenho uma resistência de convecção interna, aí eu vou ter a temperatura da parede, que seria essa temperatura aqui é a externa, a temperatura da parede, uma resistência aqui, resistência do gesso 1, ok? Aí aqui o que eu vou ter? Eu vou ter uma resistência em paralelo, ó. Então até aqui elas estão em série e aqui, ó, eu tenho três materiais. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma resistência aqui do gesso 2, uma resistência aqui por condução também do tijolo e aqui, ó, uma resistência do gesso 3, certo? Então, tem as três resistências. Lembrando que eu estou trabalhando com isso aqui, ó, a região entre aqui e aqui, né? Que vai ter essa repetição. Então, eu estou trabalhando com 1,5 e 1,5 desse lado, tá? Então é só metade, por quê? O outro 1,5 está aqui, entendeu? Cheguei até aqui, resistência, aqui eles estão em paralelo. E agora, em série de novo, resistência do gesso 4 e por último não, né? Resistência da espuma, agora sim, por último, eu tenho aqui a resistência por convecção externa, ok? Então, se eu olhar, ó, eu vou ter basicamente, e aqui é minha temperatura interna, eu vou ter temperatura externa ali, que está a menos 10 graus Celsius, vai trocar calor por convecção até com a parede, aí da parede até essa região aqui, ó, que engloba tijolo, gesso do lado esquerdo e gesso do lado direito, aí eu vou ter por condução aqui dentro, em que ocorre dessa maneira, em paralelo, tá? O calor é como se, o calor ele vai fazer o quê? Ele está vindo aqui, ó, só tem esse caminho, certo? Aqui, não tem nenhum outro material, então vai seguir o mesmo padrão, né? Lembra que a gente sempre considera que toda a temperatura aqui nesse horizontal para o mesmo material está na mesma temperatura. Quando o calor chegar aqui, pensa o seguinte, algum material vai ter uma tendência maior à condução, certo? Se ele tem uma tendência maior à condução, o que vai acontecer? O calor vai tender a ir mais para onde ele tem uma condução maior do que onde tem uma condução menor, tá? Então, ele acaba se dividindo nesses três termos. Voltou aqui, se junta novamente, tá? Então, a gente tem que resolver isso aqui. Como que a gente vai resolver? Vamos achar resistência para cada um dos termos. Então, vamos lá, é bem tranquilo. Resistência, convecção, aqui é externa, certo? E aqui é interna, e aqui é interna. Pronto. Então, resistência à convecção externa vai ser igual a 1 dividido por HE vezes a área externa. Então, tá bom. Lembrando que a gente está trabalhando só com esse volume de controle. Então, olha só. A gente vai ter essa largura, certo? E essa aqui, a altura, tá? Então, aqui, ó, largura e altura. Essa é a nossa área de troca, certo? Beleza? Então, vamos lá. Então, quem que é H externo? 25. Quem que é a área externa? Então, vamos lá. A gente está trabalhando primeiro vamos analisar aqui, ó. Então, a área externa seria essa largura vezes a altura, certo? A altura 1 metro
largura aqui foi dada, ó, 25 centímetros. Então, 1 metro vezes 0,25. Isso aqui vai ser igual a 0,0533 graus Celsius por watt. Resistência do gesso 1. Então vamos lá, ó. Resistência do gesso 1 seria essa região aqui. Se a gente olhar, ó, é a mesma região, né? Tem exatamente o mesmo formato da resistência no gesso 4. Ó. Esses dois são iguais, ó. Mesma área, mesmo comprimento. Então, G1 é igual a R de G4, que é igual a quem? L sobre KA. Então, quem que é o nosso comprimento? Daqui até aqui. Então, quanto que vai ser ali? Ó? Se a gente olhar, ó, daqui até aqui, 2 centímetros. Então, 0,02 dividido por quem? K. K do gesso foi dado aqui, 0,22. Quem que é a área do gesso 1? Então, olha só. Então, a gente vai ter essa largura e essa altura. Então, 1 metro vezes 0,25. Isso aqui vai ser igual a 0,3636 graus Celsius por watt. Quem que é agora? Vamos aqui. Chegamos aqui e vamos para cá. Resistência do gesso 2. Se a gente olhar, ó, a resistência do gesso 2 seria devido a esse componente aqui, que é exatamente igual a esse. Então, é igual a resistência no gesso 3. Por quê? Mesmo material, mesmo comprimento, mesma largura, mesma altura e então, mesma área. Então, vamos lá. Quem que vai ser a área? Então, primeiro, comprimento. Comprimento aqui, ó, 16, certo? Daqui até aqui. Então, a gente vai ter 0,16 metros. Quem que vai ser a condutividade? 0,22. E a área? Então, vamos lá. Largura, quanto que tem aqui de largura? 1,5. Quanto que eu tenho de altura? 1 metro. Então, 1 metro vezes 0,015. Ok? E isso aqui vai me dar 48,48 graus Celsius por watt. Ok? E agora, resistência do tijolo. Tá? Então, quem que é a resistência do tijolo? Então, vai ser a resistência aqui do nosso tijolo. Tá? Então, eu vou ter L do tijolo dividido por K do tijolo, a área do tijolo. Quem que vai ser o L do tijolo? O comprimento, 0,16. Dividido por quem? Quem que é a condutividade do tijolo? Foi dado, 0,72. Qual que é a área ali do meu tijolo? Então, eu tenho a largura do tijolo, que é 22 centímetros, e a altura? 1 metro. 22 vezes 1 metro. Então, isso aqui vai me dar 1,01 graus Celsius por watts. Ok? Então, vamos lá, continuando. Chegamos finalmente na resistência do gesso 4, que já calculamos. A resistência da espuma, quem que vai ser? Resistência da espuma vai ser igual a L da espuma, K da espuma, área da espuma. Isso aqui vai ser igual a quem? Se a gente olhar aqui, ó, o comprimento da espuma, 3 centímetros, então 0,03. Condutividade da espuma foi dado aqui, aqui é 0,026, tá bom? 0,026. A área da espuma, quem que vai ser? Então, a gente tem aqui a largura da espuma, que é 25 centímetros, e a altura, que é 1 metro. Então, 0,25 vezes 1 metro. Isso aqui vai me dar 4,62, ok? Graus Celsius por watts.
E por último, agora a gente tem a convecção interna. R, convecção interna. Então, 1 sobre HA, interno, área interna. Isso aqui vai ser igual a 1 dividido. Quem que é H interno? 10. E a área interna? A área interna vai ser 0,25 metros vezes a altura de 1 metro. Ok? Isso aqui vai dar igual a 0,4 graus Celsius por watts. Ok? Repara que normalmente a convecção sempre vai ter uma menor resistência do que a condução. Tá? Então é muito mais fácil transferir por convecção do que transferir por condução. Beleza? Então vamos lá, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter isso aqui. A gente vai ter temperatura externa, aí a gente vai ter a resistência por convecção externa, certo? Aí a gente vai ter aqui a parede e aqui a resistência por condução, a resistência do gesso por condução e da resistência de G1. Então, convecção, gesso, depois a gente vai ter uma resistência em paralelo, certo? De quem? Gesso 2, tijolo e gesso 1, tá? Depois, chegamos até aqui, resistência do gesso 4, resistência por condução na espuma e por último, a resistência por convecção interna e a nossa temperatura interna. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Achar a resistência total. Como que eu acho resistência em série? Em série é o somatório das resistências. Só que em paralelo. Então, se vocês lembrarem lá, a gente vai primeiro achar uma resistência equivalente aqui para depois somar, né? Então, o que vai ser essa resistência equivalente? Então, resistência equivalente vai ser 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre RG2 mais 1 sobre R do tijolo mais 1 sobre R do G3, certo? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 48,48 mais 1 sobre 1,01 mais 1 sobre 48,48, que vai me dar uma resistência equivalente de 0,9696 graus Celsius por watts. E agora eu faço o quê? Agora sim eu faço o somatório das resistências. Resistência convecção externa, gesso 1, equivalente, gesso 4, espuma e convecção interna. Então eu vou ter aqui que a resistência total vai ser um somatório das resistências. Tá? Então, como que vai ficar isso aqui? Então a gente vai ficar com 0,053, né, resistência convecção externa mais condução mais a condução, que é 0,3636. Essa aqui, que é G1, é igual a G4, né? Só para lembrar. Então, vamos lá. Então, convecção, G1, equivalente. Então, vamos escrever equivalente aqui, que foi 0,9696. Mais quem? RG4, que é 0,3636. Mais a da espuma, a de 4,62. E, por último, 0,4 da convecção interna, certo? E a gente vai ter, então, com isso, uma resistência total de 6,769 graus Celsius por watts, tá bom? Então, achamos aqui a nossa resistência total. E agora? Agora a gente consegue achar a taxa, né? Então, taxa é igual à diferença de temperatura entre TE e TI
TE menos TI dividido por quem? Pela resistência total. Ok? E isso aqui vai ser igual a menos 20 menos 10 dividido por 6,769, que vai dar igual a 4,43 watts. Tá bom? Menos aqui. Por que menos? Porque a gente falou que o calor estava indo nesse sentido, e na verdade ele está indo nesse sentido, do 20 graus Celsius para o menos 10. Então, beleza. Achei aqui, só que isso aqui é o que? É a taxa de transferência de calor do volume 1. Tá? Então, é do volume 1, certo? Então, isso aqui é para uma área de troca de 1 metro por uma largura aqui de 0,25 metros, certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? Daqui até aqui, 0,25 metros. O comprimento total é 5 metros. Então, quantos volumes desses eu vou ter? Então, o número de volume de trocas vai ser igual a 5 metros dividido por 0,25. Isso aqui vai me dar um volume total de 20. Então eu vou ter 20 repetições dessa. Cada uma delas vai estar trocando 4,43 watts. Então a taxa de transferência de calor total vai ser igual a 20 vezes menos 4,43, que vai ser igual a 88,6 watts. Essa é a taxa total de calor que se perde do ambiente interno para a parte externa. O que eu quero que vocês tentem? Eu quero que vocês pensem, por exemplo, quanto que seria a temperatura na parede interna, tá? T da parede interna. Aonde que ficaria essa temperatura? Vamos olhar aqui, Ela ficaria bem aqui, T parede interna. Como que eu acharia isso aqui? Bem simples, né, gente? Porque se eu achei que aqui eu tenho 4,43 watts, lembra lá? Então eu teria que fazer TI menos TPI dividido por essa resistência, tá? Que vai ser igual a quem? A taxa de transferência. Qual o valor? 4,43. Por quê? Lembra? Taxa de transferência aqui, tem que lembrar, é como se fosse a corrente. Então, é a mesma, né? Aqui é a mesma, aqui é a mesma, daqui até aqui é a mesma, daqui até aqui é a mesma. Então, sempre vai ser a mesma e você vai selecionando com quais resistências você quer trabalhar. Com isso, você consegue ir encontrando as temperaturas em cada ponto aqui, tá bom? Então, esse exercício é mais difícil entender ele do que resolver, e eu quero que vocês tentem achar a temperatura de TPI, tá? E a temperatura, por exemplo, que eu teria aqui, tá? Bem aqui na parede externa. O que mais? Eu quero que vocês pensem como ficaria esse exercício se eu fizesse isso aqui, separasse esse tijolo aqui, cada tijolo desse fosse formado por duas partes, uma parte por condutividade A e uma por condutividade B. Como que ficaria isso? Vamos supor que aqui, condutividade do tijolo, então aqui continua sendo tijolo, e essa segunda parte do tijolo vai ter a condutividade da espuma, tá? Então, como que ficaria esse exercício? Bem tranquilo, né? O que iria mudar? Aqui eu ia ter resistência de tijolo e, além disso, eu ia ter aqui uma resistência de espuma, tá? Esse termo e esse termo, todos os outros iam ficar iguais. A única coisa que ia mudar ia ser aqui, resistência de tijolo, e eu ia acrescentar uma resistência de espuma. O que ia mudar? O tijolo ele tinha antes 22 centímetros de largura, agora ele vai ter apenas 11, beleza? E eu teria agora uma resistência de espuma com 11 aqui e um comprimento aqui de 16. Então tentem fazer isso aqui também, ok?